francesa. Como é que você vê esse envolvimento, ô Thales, enquanto aqui no Brasil o Neymar que apoiou Bolsonaro em 2022? O Raí lavou a alma do Brasil com essa. Depois do vexame que foi o Neymar e a turma do Neymar, né? Vários jogadores próximos do Neymar que fizeram entraram na onda bolsonarista. O Raí relembrou os tempos do irmão dele, né? Do Sócrates, os tempos em que o futebol tinha alto nível, não perdia de 7-1 para ninguém, né? Outros tempos, tempos de Raí, de Zico, Sócrates, outros tempos, né? Agora, também ainda na linha do futebol, o que teve de muito interessante foi que o Bolsonaro foi assistir o jogo da seleção ao lado do Milei. Ele não vê que não se assiste um jogo da seleção brasileira ao lado de um argentino que vai torcer contra o Brasil. Aí deu no que deu, eles dois trouxeram azar para a seleção se saiu mal, foi desclassificada da Copa América. Quer dizer, esse objetivo que o Bolsonaro teve de misturar o futebol com a política para ver se ganhava alguma coisa, o Raí meio que desmancha ao dizer: olha, nós não somos como o Bolsonaro. O bolsonarismo foi um atraso e um horror para o Brasil e lava a nossa alma. E o Bolsonaro ainda insiste e traz maus agouros para o Brasil nos jogos da seleção. Ô, Jamil, na França, a camisa da seleção francesa é usada para que lado, né? Porque tem esse lance aqui no Brasil. Porque até a ligação com o futebol foi isso, porque o Bolsonaro adotou a bandeira do Brasil como dele, né? Aí as pessoas começaram a usar a camisa da seleção brasileira, outros até hoje se recusam a usar a camisa da seleção brasileira, né? Porque falam, eu não tenho coragem de sair na rua com a camisa da seleção brasileira. Na França, como é que funciona? A camisa da seleção francesa é da democracia ou é da extrema-direita? Não, ela não conseguiu ser sequestrada pela extrema-direita, em parte graças aos jogadores que basicamente se posicionaram. Somos nós que usamos essa camisa, e essa camisa é da democracia e não a da extrema-direita. Então, essa transformação não conseguiu ser feita. O que existe na França, na verdade, em toda a Europa, é a utilização, eu diria, o abuso, inclusive, de símbolos das cruzadas medievais, etc., como um símbolo do retorno a uma Europa, uma França pura, e que não tem essa mistura da imigração, etc., etc. Então, os símbolos são outros, mas o objetivo é o mesmo, né? Dizer quem é patriota e quem não é patriota, ou quem merece ser francês, ou quem merece ser cidadão de bem, aí como colocado no Brasil, e quem não. Então, obviamente, a manipulação desses símbolos todos. Agora, tem um ponto que eu acho que o Josias tocou e que eu acho que a gente precisa ficar muito claramente atentos, é o fato de que não acabou com a eleição francesa, com a eleição legislativa na França, a ameaça da extrema-direita. Obviamente que não. E hoje mesmo, na segunda-feira, todo o discurso, pelo menos de alguns políticos um pouco mais maduros, eu diria, colocando, olha, agora temos uma enorme responsabilidade de fazer isso tudo funcionar. Porque se isso não funcionar, em 2027, Marine Le Pen vem com toda a força para ganhar, eventualmente, a presidência. Não só ela, como todo o movimento de extrema-direita. Então, é muito importante que, nesses próximos anos, haja algum tipo de entendimento para que a democracia funcione justamente para aqueles que mais precisam. Claro, as camadas mais vulneráveis, aqueles que precisam, obviamente, desse espaço para poder sobreviver. O Estado está em jogo, obviamente, na França, por vários motivos, isso há anos. É uma eleição existencial em muitos aspectos na França, mas ela manda um recado também muito claro para todas as outras, eu diria, eleições e situações políticas no mundo. E não vamos esquecer que na França, com essa eleição, a extrema-direita obteve 10 milhões de votos. É muita coisa e mostra, sim, que é uma força política real. Essa força política real ela só vai ser eventualmente freada se do outro lado houver respostas e não apenas pactos. O pacto ele é fundamental para vencer a eleição, mas para que essa democracia dê resultados, vai precisar ir muito além de um pacto, de uma coalizão
para vencer uma eleição. Um outro aspecto também, rapidamente, Fabiola, é justamente essa tentativa da extrema-direita de se posicionar como uma nova direita moderada, uma direita que apenas está retomando valores, etc. O que nós vimos, e eu fiz uma matéria, inclusive, se eu não me engano, saiu no sábado, mostrando algumas dessas figuras da extrema-direita francesa. Para vocês terem uma ideia, não é que são só, e aí o só é com muitas aspas, negacionistas, racistas, etc. Tem gente absolutamente adepta às teorias do complô, teorias complotistas. Por exemplo, uma das candidatas, ela fazia circular a ideia de que a mulher do Emmanuel Macron era um homem. Né? Isso estou falando dos candidatos da extrema-direita francesa dessa eleição. Estou falando do século da década de 30 do século passado. Estamos falando do que aconteceu desta vez. Pessoas que tinham, como colocou o Josias, uma claríssima tendência de simpatia aos neofascistas, pessoas que vieram desses grupos. E não há como não se lembrar do fato de que esse grupo, na verdade hoje chamado Reunião Nacional, era um grupo do pai da Marine Le Pen, criado nos anos 70, e que naquele momento, entre os seus fundadores, estava um ex-oficial da SS. Então vocês imaginam, vamos colocar aqui as coisas muito claras. Imagina um partido que é formado por um ex-oficial, na verdade era um dos militantes da SS, no caso dos nazistas que colaboraram, perdão, dos fascistas que colaboraram com os nazistas na França, e que serviu por 9 anos como tesoureiro desse partido. Eu não sei, eu não consigo ser mais explícito do que isso, mas eu acho que fica muito claro quem eles são.